E aí, pessoal, tudo certo? Pessoal, vamos gravar um café com fertilidade, onde a gente pega as perguntas que vocês mandaram lá. Quem já conhece o canal sabe que a gente responde. Quem não conhece o canal, seja bem-vindo. A gente vai responder 3 perguntas. E se no final do vídeo vocês gostarem do conteúdo e se ajudou para alguma coisa, a gente pede para vocês se inscreverem no canal, beleza? Ativar as notificações e bora pro café de hoje. É o seguinte, a Aline Meloz perguntou o seguinte: o embrião está com 2,5 mm. Será que é normal não ouvir batimento pelo tamanho? Ali existem tabelas que a gente usa ali, que a ultrassom usa, do tamanho do embrião, com o tempo de gestação, né, estimativa do tempo de gestação, e se a gente deve ouvir o batimento ou não. É claro que tamanhos de 2,5 a gente já veria batimentos, mas isso não é uma regra absoluta. A gente sempre orienta os pacientes a não tomarem nenhuma conduta e acompanharem o ultrassom com uma semana. E realmente o que você precisa ver é o crescimento do nenenzinho ao longo do tempo. Sempre quando você faz um ultrassom único, principalmente no início, assim, você pode não enxergar batimento. Mesmo porque até o tamanho de 2,5 mm não é uma coisa tão fácil de medir ali no ultrassom. Você precisa realmente dar um aumento, você precisa ter uma máquina de ultrassom boa. Tem uma série de características que falam que é importante você ter um bom ultrassom, um bom controle, e você também consegue não só enxergar o batimento, escutar o batimento, mas também enxergar o batimento. Então, às vezes, a gente aumenta bastante, vai bem no meio do embriãozinho ali e consegue ver o coraçãozinho. O que a gente sabe é que 2,5 mm, 2 mm, ainda está bem no início da atividade cardíaca, então é comum o nenenzinho ser bradicárdico, então ele ter 70 batimentos por minuto, 80. Lembrar sempre que o batimento cardíaco fetal é normalmente o dobro do da mãe, 160, que são batimentos um pouco mais para frente ali, quando o embriãozinho já tem 5 milímetros, 6 milímetros, ou seja, meio centímetro, assim por diante. Então, normalmente esses ultrassons muito precoces, com 2,5 mm, ou seja, 1/4 de 1 centímetro, realmente a gente não orienta nada ainda. Você só acompanha o ultrassom em uma semaninha para ver se aparece batimento, tá bom? Legal, gente. Então, super tranquila, Lina, por enquanto. Vamos focando aí, né? Continua tomando os seus remédios e uma semana e meia depois você acompanha. Vamos lá. A Zilda perguntou o seguinte: até que idade pode tratar falência ovariana precoce por químio? Estou com 39 anos de idade. É, assim, acho que o primeiro ponto importante aqui, não deu para entender muito bem a pergunta da Zilda, mas a verdade é que as pessoas, quando fazem quimioterapia e mesmo no extremo de idade ali, elas podem entrar em falência ovariana precoce, elas podem ter que o ovário para de funcionar. Nesse caso, a paciente tem 39 anos de idade e realmente o ovário dela parou de funcionar. Já pode ser tratado como falência ovariana precoce. Agora, com que idade tratar? Pelo que eu entendi bem aqui, até qual idade pode tratar falência ovariana precoce por químio? E aí, assim, primeiro, se você tem o diagnóstico de falência ovariana, você deve tratar imediatamente. Acho que o ovário tem basicamente duas funções principais, que é a função reprodutiva, né? Ele carrega a idade, o material genético da paciente, e tem a função endócrina. Então, ele produz os hormônios que são importantes para o corpo todo, para o cabelo, para a mama, para a vagina. A gente tem bastante vídeo falando aqui dos receptores de estrogênio no corpo. Então, deve tratar quando tem o diagnóstico. Agora, a pergunta é até quando? Né? Até quando repor hormônio numa paciente que tem 39 anos de idade e que tem falência ovariana precoce? Normalmente a gente segue com essa paciente com hormônio até mais ou menos a idade da menopausa na população, que seria ali entre 49, 50, 51, 52 anos de idade. Dependendo da população que ela está, às vezes até 53, 54. Agora, a grande sacada é saber se ela tem fatores de risco ou não para reposição hormonal até essa idade. Então, acima dos 45, 46, será que ela ainda pode continuar tomando hormônio? Será que ela fuma? Será que ela tem sobrepeso? Será que ela tem algum histórico familiar de câncer na família? Será que os exames de rotina dela estão normais? Então, ela deve acompanhar todos esses fatores de risco para saber quando até quando ela deve repor hormônio nesse sentido, ou se ela vai passar de um hormônio sintético ali para um hormônio um pouco mais natural e vai seguindo todo o seu caminho ali do uso hormonal. Bem importante para as mulheres nessa faixa de idade. Beleza? Terceira pergunta de hoje, pessoal. Tata Novaes, ela perguntou o seguinte: menstruação de um dia, pouco fluxo, pode ser indícios de menopausa? Tata, pode ser indícios de menopausa. O que a gente fala é que normalmente não é provável, porque grande parte dos ciclos eles são comuns ali, um ciclo ou outro tem um pouco menos de sangramento, ou ser um ciclo anovulatório, que a gente fala.
Nesse caso aqui, ela não falou exatamente quantos meses isso está acontecendo, mas se isso ficar frequente, isso sim pode ser um sinal ali de insuficiência ovariana. Mas a primeira coisa que acontece com insuficiência ovariana, o primeiro sinal é encurtamento do ciclo menstrual. Os pacientes começam a menstruar mais cedo. E na maioria das vezes, mais sangramento, não é ao contrário, menos sangramento. Os pacientes começam a sangrar mais, porque elas perdem um pouco o controle ali do hormônio. Então, é uma queixa muito comum do final da função reprodutiva é o aumento de sangramento menstrual. E a última coisa que eu acho que vale a pena comentar nessa pergunta da Tatá aqui será que isso não é gravidez? Então, sangramentos de um dia, esses sangramentos que não são típicos da menstruação da paciente, que são isolados, a gente sempre afasta ali gestação para não correr o risco de estar interpretando um sangramento ginecológico sendo um sangramento obstétrico, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço para todo mundo e vejo vocês aí nos próximos vídeos. Valeu!